Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o grande êxodo e as duas casas. Há crentes que dizem que o grande êxodo relatado por Jeremias já está em andamento desde que os judeus retornaram ao Estado fundado em 1948 e continuam a emigrar para lá constantemente. Eles simplesmente não percebem que os atuais retornados a Israel são judeus, ou seja, a casa de Judá. A casa de Israel, ou seja, os israelitas, as outras 10 tribos, são completamente ignoradas. E muitos judeus se comportam da mesma forma, inclusive, especialmente os judeus messiânicos. Há judeus messiânicos renomados que prestam serviços muito bons e reconhecidos, que se opõem veementemente à doutrina das duas casas. Para mim, às vezes é quase uma característica típica de alguém ser judeu quando se comporta assim. No entanto, a Bíblia fala claramente dessas duas casas e as distingue. Ela fala da casa de Judá e da casa de Israel, e da casa maior de Israel, que inclui ambas as casas. E na passagem bíblica de Jeremias 23, verso 7, fala-se dos israelitas, não apenas da tribo de Judá. Por isso, eis que vem dias, diz Yah, em que não se dirá mais, tão certo como vive Yah, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, tão certo como vive Yah, que trouxe os descendentes da casa de Israel e os trouxe da terra do norte e de todas as terras para onde os havia dispersado, e eles habitarão na sua terra. Jeremias 23, 7 e 8. E diz, naqueles dias e naquele tempo, disse Yah, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntos. Chorando continuamente, eles irão e buscarão Yah, seu Elohim. Jeremias 50, verso 4. Aqui se fala explicitamente dos filhos de ambas as casas. Houve um estudioso da Bíblia, Edward Hein, que em 1874 escreveu o seguinte em seu livro 47 Identifications. 47 identificações. Seria útil para todos os que estudam a Bíblia se marcassem em vermelho todos os versículos bíblicos que se referem exclusivamente a Israel. Em azul, todos os versículos que se referem exclusivamente a Judá. E em verde, todos os versículos que tratam do mundo dos gentios, separado de Judá e Israel. O método mais simples para confirmar o fato de que 7/8 de toda a Bíblia se referem apenas às questões sociais e históricas reis de Israel e Judá, e que apenas 1/8 de toda a Bíblia tem uma referência real aos não-judeus, sendo que as partes marcadas em vermelho que se referem a Israel predominam amplamente. Ele conclui que, se não se compreender a diferença entre Israel e Judá, 7/8 da Bíblia será mal interpretada. E é um fato incontestável que 99% do nosso povo não sabe a diferença entre Israel e Judá. Edward Hein escreveu muitos artigos sobre as 10 tribos perdidas de Israel e afirmou que o final do ano de 1881 ou a primavera de 1882 levariam ao retorno da casa de Israel e da casa de Judá à sua terra natal. E quando se fala com eles sobre Israel, eles imediatamente pensam que se está se referindo aos judeus, ou leem a Bíblia com essa ideia errada. E não é verdade que, ainda hoje, a maioria das pessoas equipara Israel aos judeus? Sim, ainda hoje é assim. Estou pensando em comprar uma Bíblia e marcar Israel, Judá e os gentios com cores diferentes. Vamos ver, mas dá muito trabalho. E quando nos ocupamos com um grande êxodo, precisamos ter em mente que se trata das duas casas. E como acabamos de ouvir, os filhos de Israel e Judá vão juntos, chorando em busca de seu Elohim. E eles voltam para a sua terra, porque a terra sempre pertence à aliança com Elohim.
Mas mesmo que os remanescentes da casa de Israel e da casa de Judá sejam salvos, eles também serão castigados. Porque eu estou contigo, diz Yah, para te salvar, pois acabarei com todas as nações entre as quais te espalhei. Só contigo não acabarei, mas te castigarei com justiça e não te deixarei impune. Jeremias 30, verso 11. E o julgamento que virá sobre as nações começará primeiro sobre Jerusalém. E por que o julgamento virá sobre as nações? Porque elas se tornaram ímpias. Pois eis que sobre a cidade sobre a qual meu nome é invocado, eu começo a operar o mal, e vocês por acaso ficarão impunes? Vocês não ficarão impunes, pois eu invoco a espada sobre todos os habitantes da terra, disse Yah dos exércitos. Jeremias 25, verso 29. E Jeremias 25, 31 diz: um estrondo chega até os confins da terra, pois Yah tem uma contenda com as nações. Ele julga toda a carne, ele entrega os ímpios à espada, diz Yah. Agora que ouvimos que Elohim está trazendo de volta ambas as casas, vamos dar uma olhada completamente diferente no Êxodo que se aproxima. A mentalidade grega é linear, enquanto a hebraica é cíclica. É por isso que Elohim diz sobre algo que parece novo. Isso já aconteceu antes, nos tempos que nos precederam. Eclesiastes 1, verso 10. Assim, a segunda vinda de Yeshua é entendida como o grande êxodo. Ele é maior do que Moisés. Porque este foi considerado digno de maior glória do que Moisés, na medida em que possui maior honra do que a casa daquele que a preparou. Hebreus 3, 3. Mas ele aponta para Moisés e, portanto, é mais do que concebível que Yeshua repita todo o processo do êxodo no grande êxodo. Ele dividirá o Mar Vermelho novamente, libertará os prisioneiros e fará uma ascensão a Jerusalém, onde reinará como rei. E, curiosamente, a linguagem do êxodo pode ser encontrada quando o remanescente santificado é reunido em Sião no final. Então Yah criará sobre todo lugar do Monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e brilho de fogo flamejante durante a noite. Pois sobre toda a glória haverá um dossel. E um dossel de folhas servirá de sombra durante o dia, contra o calor e como refúgio e abrigo contra chuvas torrenciais e chuva. Isaías 4, do 4 ao 6. Aqui temos a coluna de nuvem e de fogo, o pensamento cíclico, como no primeiro êxodo. Isso não significa que a ascensão dos santos com Yeshua até Jerusalém será uma ascensão do grande êxodo, que traz consigo a coluna de nuvem e de fogo do êxodo para Jerusalém? E de onde vem o remanescente? O livro de Apocalipse nos revela que ele foi levado para um deserto, e não para vários desertos. Apocalipse 12, 14 diz: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo, longe da presença da serpente. Aqui está claramente escrito, para o deserto, para um lugar. Esta afirmação usa a linguagem que também foi usada na história do Êxodo. Isso, por sua vez, mostra o caráter cíclico do evento. A grande questão, porém, é: para onde Yahvé reunirá aqueles que partirão para o grande êxodo? Isaías nos dá a resposta no verso 12, capítulo 27. E naquele dia acontecerá que Yahvé trilhará espigas desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês serão recolhidos um após o outro, ó filhos de Israel. Portanto, na região desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito. A expressão rio do Egito aparece em Números 34, verso 5. E a fronteira se estenderá de Asmon até o rio do Egito,
e a sua extremidade será no mar. E eu os levarei ao deserto das nações, e ali julgarei com vocês face a face. E separarei de vocês os rebeldes e os que se afastaram de mim. E vocês saberão que eu sou Yahvé, quando os levar para a terra de Israel, a terra que prometi dar a seus pais. Ezequiel 20, 34. O profeta Ezequiel também fala aqui de um deserto, a saber, o deserto das nações. Se considerarmos todas essas regiões da Turquia, Síria e Iraque, até o rio do Egito, sabemos que haverá espaço suficiente para os chamados, para o remanescente. O rio do Egito é um rio fronteiriço entre o Egito e Israel e, portanto, é identificado com o Wadi al-Arish. E Yahvé não pode chamar essa região de deserto das nações? É surpreendente. Ele leva seu povo de volta à língua do mar do Egito. O que se entende por língua do mar do Egito? O povo de Israel já esteve lá uma vez. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como terra seca, o que os egípcios tentaram fazer e foram engolidos. Hebreus 11, 29. Ou como diz Salmo 106, verso 9. Ele repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelas profundezas como por um deserto. Yahvé conduzirá as duas casas mais uma vez através do Mar Vermelho. E aqui vemos que Yeshua, o maior Moisés, conduzirá o remanescente novamente através do Mar Vermelho. E acontecerá o que acabamos de ler. Ouçamos novamente Isaías 11, do 15 ao 16. E ele estenderá a sua mão sobre o rio, com o poder do seu sopro, e o dividirá em 7 correntes, para que se possa passar com sandálias. Assim haverá uma estrada para o restante do seu povo, que sobreviverá da Síria, como houve uma estrada para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Aqueles entre nós que forem chamados para o grande êxodo passarão novamente com os pés secos pela língua do mar do Egito. O que prova mais uma vez, como já mencionado, que a história bíblica é profética e cíclica. E naquele dia acontecerá que Yahvé sacudirá espigas desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês serão recolhidos um após o outro, ó filhos de Israel. Isaías 27, verso 12. E o que mais é dito sobre os exilados que serão reunidos? E naquele dia acontecerá que se tocará uma grande trombeta, e os perdidos na terra de Assur e os exilados na terra do Egito virão e adorarão a Yahvé no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 27, verso 13. Isso significa que aqueles que vêm da terra de Assur e do Egito estão a caminho de Jerusalém. E aqui se fecha o ciclo com a passagem bíblica acima mencionada, que diz que haverá uma coluna de nuvem e de fogo em Jerusalém, vinda do grande êxodo. Que todos sejam ricamente abençoados.